Foi. Então, vamos lá. Essa jogadora linda, a mais linda, na minha opinião. Eu vou te fazer perguntas sobre o seu mundo maravilhoso que você criou, que todos nós jogadores têm orgulho. É legal, né? É legalzinho. Todos nós temos orgulho de jogar rival. Quem joga acaba gostando, né? Pô, Tem jeito. sair de outro sistema pra cá e ó. Ele tem um apego emocional, eu costumo dizer. Ele te pega de forma emocional. Né? Então, a primeira pergunta é um pouquinho pessoal. Tá. E tem muitas, né? Tem muitas. Algumas. Manda então, ver aí. Vamos pra essa sequência aí. Qual foi o seu estímulo? O que você... Sei lá, da onde você tirou a ideia do rival? Por que você criou o rival? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Eu falei isso com a minha mulher, acho que essa semana ou semana passada, né? Quando eu criei o rival, meu primeiro RPG foi o GURPS, né? 3D6 e tudo mais, GURPS. Sistema genérico, né? O mais famoso que existe de genérico. O mais famoso é o D&D, mas o de genérico, que você consegue adaptar praticamente qualquer coisa, né? E me apresentaram ali o RPG e tal, eu falei, pô, maneiro, né? Caraca, que jogo fantástico é esse, velho? Que RPG, que é isso? Porra, moleque, né, cara? Menino. E é assim, essas coisas eram classificadas como coisa de menino. E a gente sabe muito bem que não tem nada a ver, né? Mas infelizmente era abordado pra homem, né? Isso aí, não sei porquê. Graças a Deus que isso tudo mudou. Aí eu falei, o amigo meu mostrou, é assim que joga. Eu lembro que a minha primeira aventura foi entrar num castelo, salvar uma mulher, clássico, uma princesa. Aí, caraca, eu enfrentei a porra de um cavaleiro negro, moço. Que o cara tinha uma armadura de prata, sei lá, acho que era isso, eu não lembro muito bem. Aí o dano era um D6 mesmo e a gente só arrancava dano do cara se tivesse 6. O menino que narrou pra mim, ele torceu tanto pra eu vencer, eu não consegui, tu acredita? Porque ele queria muito, foi a primeira sessão e foi meu irmão, e pareceu que a gente ia saber jogar aquilo ali. Foi tão instintivo, entendeu? Aí eu falei, beleza, eu falei, tá, ele narrou uma vez, narrou duas, no terceiro dia ele falou assim, cara, eu não vou jogar mais isso não. Eu falei, tá que sacanagem, moço. Porra, como assim tu não vai jogar mais? Não vou jogar mais. Só que, tu me apresentou o crack, né, a cocaína ali, a droga, e agora você não quer mais fornecer, tudo bem, como qualquer outra droga, beleza. Aí eu falei, porra, velho, e aí, como é que faz? Ele, cara, existe duas alternativas pra isso aí. Ou você para de jogar, ou você vira mestre e começa a narrar. Foi isso que ele falou pra mim. Falei, cara, e aí? Eu falei, a primeira eu não vou parar, porque eu gostei muito desse negócio aí. Tinha o quê? 12 anos? 11? Falei, não, eu quero jogar. Ele, não vai dar. Aí ele parou. Cara, eu do nada comecei a pegar ali as próprias regras que ele tinha me falado. Umas outras eu inventei do nada, não sei de onde veio. Aí comecei a reunir os meninos da rua. Aí eu reuni os meninos do colégio, eu estudava, eu já tava ali na 8ª série, pô. 12 anos, 7ª série. 7ª série, aí comecei. Cara, eu só queria jogar, não importava quem era. Só queria jogar. Aí comecei a fazer, eu nem sabia, quando o nome era GURPS, eu não sabia que era um sistema, eu não sabia o que era sistema. Na verdade, eu não sabia o que era isso. Eu sabia que era enrolar dados. Aí beleza. Pô, tá legal isso aqui. Eu falei, cara, o jogo, como eu vejo anime, eu vejo, né, muita coisa, esse jogo aqui pode fazer muito mais coisa dentro de um universo. E eu não sabia que era possível inventar essas coisas. Então eu fiz uma regra ali, não era o rival, tá? Mas eu fiz uma regra suplementar sem saber que existia regra para RPG. Então assim, eu inventei um negócio sem saber que existia aquele padrão. Ou seja, tu inventou uma regra sem saber que existia regra, literalmente foi isso. Eu comecei a botar umas coisas ali sem saber que se podia ou não. Eu falei, mas vai ficar divertido, eu quero botar. Aí eu fui e botei. Aí depois de um tempo, peguei um caderninho e começou a ter umas regras aqui, regras ali, e começou o negócio a ficar legal, sabe, cara? Ficou muito legalzinho de jogar. Mas assim, era muito amador, cara. Hoje, se eu jogasse, eu não ia querer jogar isso. Mas como que só tinha isso, aí todo mundo jogava. Eu joguei, todo mundo da rua jogou. Todo mundo da minha rua jogou. Os meninos, o Diego e o Thiago, tudo dessa época. Aí, beleza. Nessa época,
Eu comecei a descobrir outros RPG. Aí comecei a descobrir um RPG fantástico, é o Tormenta. Tormenta. Né? Brasileiro. Mas eu já tinha descoberto o D&D já, antes, entendeu? Mas eu achava muito bom o Tormenta porque era brasileiro. Falei assim, cara, é muito legal, velho. E aquilo ali era muito fantástico, era um universo. Eu sempre gostei de mitologia grega, essas coisas, sempre pesquisei, sempre gostei. Isso não foi porque eu comecei a aprender RPG, não. Aí, beleza. Fiquei ali e tal. Cara, aí eu comecei a ver, eu falei, esses caras inventaram a própria regra, eu vou fazer a minha. Mas eu pensei nisso e eu não fiz o rival. Só pensei nesse ano. E isso passou um ano depois. Aí um dia um belo dia acordei. Falei, vou fazer. Aí de novo, posterguei. Passou 6 meses. Não fiz de novo. Eu ficava pensando em fazer. Eu jogava ali o que tinha. Aí um dia na cabeça entrou aquele, sei lá, de noite, era 11 horas da noite, meia-noite. Aí tava vendo um filme, sei lá o que era. Aí veio o Última Estrela do Universo. Veio só essa frase na minha cabeça. Aí eu falei, pô, Última Estrela, isso aqui é meio descomunal, porque eu gostava de astrofísica, essas coisas, eu sabia que não existia infinito, e a teoria do infinito não tem espaço-tempo, e como assim a última estrela do universo, o último infinito? Aí eu comecei a me aprofundar nessa situação. Como eu poderia colocar a medida de tempo e espaço em uma coisa que não tinha? Olha isso. Eu queria ler, eu tinha 15 anos, 14, eu pensava que sabia alguma coisa, não sabia de nada. Então eu falei assim, eu vou estudar. Aí eu comecei a ver, eu falei, não, as unidades de tempo e de espaço, elas podem ser medidas por mais que não tenha cálculo, né? Pode ser feita, né? Só que é numa escala diferente de entendimento, né? Talvez a gente não entenda. Mas eu falei, não, Última Estrela, talvez. Aí eu, nessa época, por sorte, eu vi a teoria do multiverso. Eu não sei se foi no anime, não sei onde foi. Eu falei, então tem como medir, porque eu posso ir até o limite de um multiverso para outro. Foi aí que eu comecei a teoria da última Estrela. Ele foi mandado pro último multiverso, não dá para resgatar e ver a ideia. Cara, no outro dia eu comecei a anotar essas coisas copiosamente, velho. Sem parar. Não sei de onde veio. Aí eu inventei meus próprios status. Eu inventei 7 regras antes de inventar o rival. 7. Foi sinistro. Do nada. Pô. Inventei 7. Aí eu gostava muito do 3DT, só que infelizmente, como a gente sabe, o 3DT é muito limitado pela questão de unidade dele. 1 ponto é uma coisa, 2, 3 já é quase Deus. Então eu falei assim, eu não quero uma parada dessa. Eu quero uma parada que seja longa. Já a ideia era adiante. Eu não queria que a galera começasse a jogar e parasse, entendeu? Depois de 2 meses, 3 meses. Eu falei, não, eu quero um bagulho. O cara consegue jogar 10 anos. O mesmo jogo. Será que é possível? Eu comecei a fazer. As escalas eram surreais, porque eu tinha que fazer a escala dos status. Tinha que fazer a escala dos status. E eu tinha que testar sozinho. Então, assim, até hoje eu faço isso, só que hoje eu sou experiente, eu consigo fazer. Eu fazia ali os status, fazia os personagens, as classes. Só tinha 4 classes. E eu nem sabia diferenciar. Oi? Quais eram elas? Era guerreiro, justiceiro, mago, ladrão. Acabou. Não tinha mais nenhuma. Decepção, porque, assim, não tinha arqueiro. Não tinha arqueiro prateada. Não tinha. E eu não sabia a diferença entre... diferenciar, tipo, hoje, igual conjurador, que lida com magia. Eu não sabia. Eu achava que o guerreiro ali podia... Nessa época eu ainda achava isso. Podia fazer magia... Não que não possa, pode, mas eu não sabia apreciar cada coisa para ter valor, porque se o rival hoje, eu me orgulho muito, ele tem, tipo, o seu personagem é um mago, então ele é mago mesmo, velho, entendeu? Ele é muito valorizado para mago, se ele é clérigo, o arqueiro, ele é arqueiro mesmo, ele tem muita mira, ele taca muita flecha, é muito valorizado cada classe, entendeu? Eu consegui fazer isso com o tempo. Antigamente não tinha, era muito genérico. O guerreiro era igual o mago e o mago era igual o guerreiro, a mesma coisa. O mago tinha a mesma potência da espadada do guerreiro e o guerreiro a mesma coisa da bola de fogo do mago. Eu não tinha esse entendimento, esse discernimento, entendeu? Então assim, foi muito... Acho que todo mundo no início, né? Foi muito artesanal, velho, entendeu? O negócio, muito artesanal. Então ele foi criado assim. Aí na época eu falei, gente, ó, pra galera que jogava, agora a gente não joga mais medieval, a gente chamava de medieval, né? Que era o GURP genérico. Agora a gente vai jogar rival. Eu digo, que isso, rival? Tá, um jogo que eu inventei. Agora vocês vão ter que ter paciência comigo, porque eu vou fazer esse jogo e eu não vou jogar mais outro. Eu vou jogar só o meu.
Não, bora, aí todo mundo, vambora, vou fazer. E começou. Só que você vê que a regra do rival tem muito do GURPS, porque esquiva e ataque é 3d6, é igual o GURPS. E tem influência da Tormenta. Cara, pensa comigo. Pensa comigo. Sabe quem é a Vitória da Tormenta? Vitória. Qual? A Vitória, aquela que é super poderosa, que acho que é a filha do Paladino, ou alguma coisa assim, Não, do gênero. Ela é muito poderosa. A Sinara foi inspirada nela. Né? Basicamente. E o Talude e o Vectorius. E dos Estimuleiros. Talude e Vectorius. Entendeu? Mas tu tirou deles? Não, eu vi outros magos. Eu inspirei mais em Merlin pra fazer o Estimuleiro, entendeu? Mas teve inspiração, cara. E você, aquilo ali, você tem que ter alguma base. Aí D&D eu fui enchendo de livro e aí começou o negócio a ficar bom. Mas assim, o Rival ele é bem original. Tem muitos aí livros e história que tem aí treta com deuses, né? Igual o Rival tem. Mas tu vê que a história do Rival é bem original nesse quesito. Tem toda uma trama sentimental, toda uma questão aí por trás que não é igual aos outros, né? Até a própria mitologia grega que eu gosto, que foi a inspiração acho que maior, e a egípcia que eu gosto, que eu sempre fui apaixonado. Não é a mesma coisa. Então, eu acho que assim, o Rival, senão, pra tu ver, ó, uma pergunta. Posso ficar meia hora aqui. Por isso que eu tô tentando ser o mais breve possível. O Rival basicamente surgiu de uma ideia que eu não sei de onde veio. Eu tô sendo sincero, super místico. O negócio, não, eu não sei de onde veio aquela coisa ali. E isso, foi engraçado que uma coisa vai levando a outra. Tipo, uma estrela, agora eu vou ver sobre infinito, estudar sobre o universo, aí uma coisa foi levando a outra. O Rival foi de uma necessidade de não ter. Na época não tinha internet. Lembrando, tá? Não tinha acesso à internet, eu não tinha. Não tinha acesso. Tinha, poucas pessoas tinham acesso. E quando eu tinha era de escada. E só pra dar pra entrar de madrugada, porque eu não tinha dinheiro pra isso. E a maioria das pessoas pobre, né? Como sempre. Então não tinha acesso a essa parada, não. Livro de RPG? Inviável. E quando eu comecei a escrever, eu nem sabia que existia livro de RPG. Eu pensava que os outros tinham teorias disso e inventou as regras assim, entendeu? E jogava. Eu nem sabia que tinha livro, cara. Depois que eu vi que tinha livro do Tormento, essas coisas, eu falei, não, existe livro pra isso. Aí eu comecei a ver, mesmo assim era inviável pra mim, não tinha como eu pegar. Né? Não dava. Aí depois eu vi que tinha aquela Dragão Brasil, aí eu vi algumas influências também. Enfim, o Rival sentiu uma necessidade de eu não ter acesso às coisas e inventar um jogo meu pra eu não parar com RPG. Foi assim que o Rival surgiu, de uma necessidade. Eu falei para um amigo meu, o Rodrigo, eu falei assim, cara, eu inventei o Rival foi igual música. Eu só aprendi vários instrumentos na igreja porque não tinha ninguém para tocar. Aí por isso que eu aprendi a tocar para tocar na igreja. Foi assim que eu aprendi. Nunca pensei vários instrumentos. Forma, mas é legal. Não, porque, ó, Juliana, me falaram assim um dia, ó, não tem ninguém para tocar baixo. O que eu fiz? Fui lá, não tem ninguém para tocar violão, só tem você agora e agora, Juliana. Eu falei, eu vou aprender. Aí eu fui lá, foi assim que eu fiz as coisas na igreja. E o Rival foi a mesma coisa. Agora não tem ninguém pra narrar, vou lá ver narrar. Era às 7 horas da manhã na minha casa, moço. 7 horas da manhã. A gente jogava às 7 da manhã até meio-dia, almoçava, jogava até às 7 horas da noite, 8, jantava, jogava até meia-noite. Nas férias, segunda. Então assim, era direto. Então eu acho que ele veio de uma necessidade e acabou sendo um negócio aí, a gente tá há 23 anos com o negócio. Aí, legal. Claro, eu vou mexer nele até o dia da minha morte, porque eu acho que eu vou tentar sempre melhorar. E acrescentar, igual eu falei pra você aquele dia, tô acrescentando um negócio porque eu quero literalmente, o sonho do Rival é ser infinito. Eu sempre falei isso, é um propósito que eu quero. E basicamente é essa aí a questão, né? Tem muito mais, mas não dá, né? Mas e nesse mundo aí, qual que é o monstro mais difícil de enfrentar? Eu queria saber. Cara, monstro mais difícil, eu não considero... porque assim, cara, eu considero ser, porque monstro... Ser mais difícil, lógico. Eu vou tirar os infinitos, que é o Deus Supremo e a Mãe Criadora. Porque eles não têm unidade de medição. Vamos botar assim. Os mais, sem dúvida, os mais poderosos são os deuses maiores, os antigos, né? Se a gente considerar, aí vem os deuses maiores, e vem os deuses menores, né? Os semideuses e assim por diante. Porque ali no Rival,
um vampiro, ele pode ser um semideus. Então eu não vou falar que o vampiro é o mais difícil, tá entendendo o que eu tô falando? Eu posso ter uma divindade de vampiro, existe? Existe. E o filho dele é Elector, que é uma divindade, que é o filho do deus dos vampiros, né? Então, não é questão, às vezes, do monstro, é questão do seu status que você tem. O rival tem disso. Por exemplo, na mesa lá, tu se tornou ali um semi-celestial. Depois você pode se tornar por completo. E isso traz uma linhagem celestial do qual você pode progredir depois, ali, ó, pra trovejante, se você ver a escala, pode subir. Vai que você soltar a escala de semideus. Pode acontecer. Então eu considero mais a escala do que o monstro em si. É lógico que tem um dragão cabuloso aí, tipo, pô, Deus Dragão, tem... Cara, o que é difícil enfrentar, de verdade? Eu acho que seria melhor assim. Inferiores, velho. Porque assim, na maioria das vezes tu vai encontrar eles nos abismos do sofrimento. Então lá é o campo deles, aí eles são poderosos demais. Aí você é um anti-hell, que foi preparado pra enfrentar mesmo assim, você não vai entrar no campo deles e você vai sair destroçando tudo, senão não tinha abismo de sofrimento. Tu vai entrar lá e vai conseguir ficar vivo, é diferente. Tu tá entendendo? E se tu não for isso, contra as forças do mal, porque o anti-hell, paladino, né, sacerdote, clérigo, é tudo voltado pra isso, tu consegue sobreviver só, tu não vai tirar onda. Vai chegar lá e vai sobreviver. E a galera entra na primeira camada, segunda, são 7. Terceira camada, 4. Cara de nível 2000, 3000 entra em camada 2, 4. Não chega na 7ª. Tu vê, os caras é forte. Tem uns né, tem negócio complicado. Então, de qualquer coisa do jogo, o que vai te dar muito trabalho é um ser inferior. São os demônios, né, os diabos, enfim, essas coisas. E eles sempre, em qualquer situação, qualquer momento, vai ser foda pra tu enfrentar. Entendi. Bom, pulando as perguntas mais íntimas. Tranquilo. Vamos falar sobre os contos e rumores. Quais são os mais populares? Foram populares? Os famosos. Os famosos? Eu vou falar assim dos figurões mesmo. Sulermandei, né? Vou começar, né? Não pode deixar de falar que você vai falar de Sulermandei, que inclusive é um personagem meu, né? Sulermandei vem de outro plano, e todo mundo sabe disso. Né? Quando ele era ainda, a classe dele é guerreiro, tá? Ele era apenas um guerreiro aí buscando poder, como todos os outros. Ele fez um pacto com a Samantha, que é uma bruxa, contra todos os códigos de honra, né? Essas coisas. Inclusive, ela é uma legionária hoje lá. Serva, né? Ela tá ali. E o boato que fala, né, que fala é que ele foi lá, foi traído, aí pediu pra bruxa poder pra matar quem traiu. Ele foi lá, matou um por um, ficou poderoso, encontrou com ela, alimentou os poderes dele, depois ele foi lá e matou ela. Ué? Foi isso. Exatamente o que aconteceu. Aí foi e matou ela. Ela voltou, tentou se vingar dela, ele matou ela de novo. Aí depois eles fizeram um pacto de trégua. E depois me pararam com uma briga. Porque toda vez se enfrentava e ficava uma briga de gato e rato. Era complicado. E o Homem da Marreta, que é tipo um codinome que ele teve, que era no sul de onde ele vivia, é porque ele usava espada. Ele usava espada. Dava espadada e tudo mais. Porém, ele matava sempre, o golpe final era com a marreta. Ele matava os caras com a marreta, literalmente. Por isso que ele foi conhecido como Homem da Marreta, embora você via ele como um guerreiro normal. É isso. Agora, Sinara Okana, né? Sinara. A matadora de semideuses. E a sua espada cresce 1 centímetro por ano. Foi uma maldição que foi jogada por um demônio maior na Grande Guerra. Que ela sofreu, né? Mas é uma maldição. Aí dizem que ela um dia ele foi o que o demônio falou: você não carregará mais aquilo que você usou pra nos destruir, entendeu? É isso que ele fez. E essa espada que ela recebeu foi da mãe dela, né? Uma espada sagrada da mãe, da pétala de ar. E foi dessa forma.
também o motivo de ela não se dar bem aí com a mãe, na verdade, é que ela tinha ciúme do pai, que ela amava o pai não como filha. É um boato que fala que é essa é nova. pesado, é pesadão, velho, pesado. Mas assim, não tem nada, né, que alguém possa falar, mas é pesadão. Estranho, né? Porque assim, os deuses eles são pais e filhos, mas são irmãos, que é tudo mesmo sangue, né? Então é um negócio meio cabuloso, né? Como qualquer mitologia aí de deuses. Agora, Espírito da Morte tem muita coisa. Espírito da Morte, o nome dele veio porque ele, depois que ele reinou e foi traído pelo pai, ele perdeu o corpo. Só sobrou o espírito. E é Espírito da Morte, porque é filho da morte. Ele foi chamado assim porque ele é filho da morte. Isso sobrou só o espírito dele. Ele foi, tipo, repartido em três: alma, espírito e corpo. Quando ele foi traído pelo pai, só sobrou o espírito. Esse corpo que ele tem hoje não é original de verdade dele, entendeu? E hoje em dia ele tem, tipo... Quem criou foi a mãe, deu um corpo novo ali pra ele, algo assim? Literalmente, porque ele ficou só com o espírito. Ele foi traído pelo pai, o pai arrebentou ele, sacaneou ele de verdade. Então ele ficou sem nada ali na época e a mãe trouxe ele de volta e tudo mais, e deu um corpo novo. Pra tu ver que hoje ele tem 30% do poder dele original. Hoje em dia o Espírito da Morte é só espírito, não tem corpo original e nem alma. Uhum. Entendeu? Ficou só ali o espírito, mesmo assim o cara ainda é suficiente pra bater de frente ou ser mais forte que o Silemander. Mesmo com seus 30%. Então é uma coisa que quase... Não, eu nunca falei isso também, nunca falei. Não. É uma coisa nova também. Então é uma coisa a se observar. Entre outras coisas, assim, de figurões, os boatos, é literalmente isso. Família Valassaz, dizem que eles são literalmente enviados do inferno, porque quando matou a filha deles, por isso que eles fizeram as torres do topo dos céus. Depois que mataram a filha do rei Meros, eles fizeram as torres para proteger o reinado da invasão dos demônios. E quando matou a filha deles, dizem que foi um do próprio integrante da família, ou ela morreu por causa que um pacto invalidou alguma coisa. Ou seja, foi cobrar o pacto. Fez o pacto, veio cobrar e ela morreu. Por que não ressuscitaram ela? Tu tá entendendo? Na questão, tá entendendo? Né? Ressuscitaram ela. Tudo bem, algumas coisas inviabilizam a ressurreição em serva. Algumas coisas vai inviabilizar mesmo. Mas por que não ela não ressuscitou? Porque levou a alma e veio cobrar, moço, entendeu? Aí não teve jeito de voltar, não. Foi tipo isso. Acaba, né? Todos, eles não são poderosos em poder, né? A família Valassaz é influente. Não é que eles são espalhados no servo inteiro, velho. É a família mais antiga no poder. E basicamente é isso, assim, pra não estender muita coisa aí. Tem muito boato, tem milhares, então. Esses são os mais famosos, eu queria falar porque são novos, né? Coisas que a galera não tinha. Não conhece. Eu não tinha mencionado a esse nível, né? Essa esfera aí de conhecimento. Mas é isso. Depois a gente, no outro vídeo, falar de específico, fulano de tal. Aí a gente consegue desmembrar, senão a gente realmente não chega onde a gente quer, vai dar 1000 vídeos, né? Provavelmente. Perfeito. Manda aí. Falando dos famosos da posse, quais são os mais famosos? A posse, ela não é igual a conquista, nem igual ao reinado, não. Por exemplo, tem vários heróis e tipo, várias figuras, né? Não tem. A posse é o Espírito da Morte e os Pérolas Negras. E pronto, acabou? Pronto, acabou. Por quê? Não tem outros. E lá o povo tem uma verdadeira adoração por eles, né? Eles são muito adorados lá. Tem a galera do lado A e do lado B, né? Lermandei e do Espírito da Morte. Como assim? É porque tem galera que prefere os ideais do Lermandei e tem gente que prefere os ideais do Espírito da Morte. A gente vê, por exemplo, Júnior, tem o Maxwell, que é ele gosta do Espírito da Morte. Ele é o cara, tipo, o anti-herói. Tu vê até na tua mesa que o Júnior prefere também, né? O Thiago não, o Diego, o pessoal tipo, o Lermandei viu ali o rival nascer e sempre adorou, amou os sagrados e os Lermandei. Eu entendo, fico meio quietinha, mas eu...
É um negócio mirabolante. Sim, é porque assim, ele tem uns princípios legais, eles são justos e tudo mais. Agora, a posse em si é o famoso espírito das eras, né? Espírito da morte, noite das águas, tudo o mesmo nome. Tudo é o Reiko Kaizan, né? Que é o Kaizan, que é o nome, né, original do espírito da morte. Uhum. E assim, Nomezinho difícil. é Reiko Kaizan. E não dá pra dizer, existe outros, não, porque o próprio Reiko, né, o Espírito da Morte e os Pérolas Negras são únicos, velho. Porque ele é literalmente uma divindade maior. Ele é filho da morte, que também é uma deusa que, porra, velho, vamos botar aí, né, não é um... E o Herod, né, cara, filho dos dois, porra, antigos e supremos, né. E querendo ou não, o Herodes foi feito maior, mais poderoso que os outros deuses, né? A história servana conta que ele foi feito maior do que os outros. Entendeu? Literalmente. Justamente, né? Por isso que ele cresceu o olho vamos, e acabou. vamos botar um Lúcifer da vida aí, né? Vamos fazer um paralelo? A Bíblia diz que ele foi feito melhor do que os outros, maior do que os outros, né? E em sua infinita beleza e poder, ele se sentiu tentado, né? Ah, vou botar o trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo, assim a Bíblia diz. Né? Lúcifer no seu coração. E o Herodes é a mesma coisa. Ele falou, pô, cara, tá, vamos lá, tem um clérigo, existe um pessoal aí que, porra, governa o universo, né, os deuses, né, beleza, tá, mas e aí, pô, eu fui feito mais poderoso pra quê? Tu tá entendendo? Isso não foi num dia, não foi em 1000 anos, foi em milhões de anos isso no coração dele. Uma hora, né, isso ia dar problema. Agora, por que os infinitos criaram ele assim? Ninguém entende, né, cara? Será que é pra isso mesmo? Que era pra dar ruim? Era pra dar Só treta? eles sabem, né? Só eles sabem. Aí, porra, uma hora deu ruim. Então, não fugindo, o Rico, ele é filho dos deuses. Da morte do herói. Então, ele não é só filho de dois deuses antigos, ele é filho do herói. Que era o deus mais poderoso que existia, né? Então, o cara não é fraco. E os Pérolas Negras, cara, eles não são como os sagrados. Os sagrados, eles são conquistar o poder na raça. Uhum. Isso tem muito honra, né? Eles são poderosos, Olhos de Grio, de Guerreiro Alpha, Ômega, né? Eles são extremamente poderosos e conquistados na raça. Os Pérolas Negras não, os Pérolas Negras eles são chamados os 6 reis justos, porque eles são literalmente adorados, e eles não são seres mortais. Eles são espíritos, né? São espíritos. Literalmente. E eles são chamados de espíritos porque foram, na época da imortalidade, que é chamado, quando não existia mortais nenhum ainda, nenhuma raça, nem nada vivo, existiam as raças dos imortais. Muitas raças existiram, até os titãs, os gigantes. E esses espíritos eram dessas raças. Né? Não existia só os deuses. Isso não é muito mencionado, não é muito falado como foi, porque realmente é um conhecimento que ficou limitado entre os deuses. Uhum. Mas esses 6, por exemplo, são 6 espíritos. A esperança, o descanso, o triunfo, o medo, a loucura e o poder. Esses 6 espíritos, hoje são os 6 Pérolas Negras. Ou seja, eles não são deuses, são deidades. Né? São espíritos semidivinos que se apossaram de corpos, como se fossem avatares, que são hoje os Pérolas Negras. Então os caras não são guerreiros, se tornaram ali um grupo de elite do cara, não. Que são 6 espíritos semidivinos que vivem em prol ali do espírito da morte, ali na posse, né? E cada um governa uma cidade. Cada um governa uma cidade da posse. Os caras não é um humano, um mortal, um elfo, não. O cara é um semidivino, literalmente, que vive ali. Pô, e a pergunta é sempre a mesma. Quem são os mais fortes? Os sagrados ou os Pérolas Negras? Cara, de poder, os Pérolas Negras. Agora... Dói ouvir isso. A gente tá falando de Horus de Grey, né? que é um elfo. Vamos lá, vamos botar.
Mas ele é um elfo para lutar com uma semidivindade. Só que eles não são deuses como os outros são. São poderes extraordinários, como você vê. Mas aí então o Pérola Negra vai matar o Elder Grid? Claro que não. Se fosse lutar, você não poderia dar uma vitória ali. Julgar quem venceria, eu não sei. Com certeza, pode chegar ali e o Elder Grid, claro, vencer. Ou ele poderia sim ser derrotado por um dos Pérolas. Isso pode acontecer. Né? A única que estaria ali acima dos Pérolas Negras seria a Shelly. Aí sim, ela daria ali o sufoco mesmo. Conseguiria matar 2, 3 Pérolas Negras. Ela conseguiria fazer isso. Certamente, seguro que falo isso. Agora os outros é tete a tete. Pode vencer, pode perder. Justo. Ela não, é um grau superior também, né? Ela já é outra coisa. É igual a história do Sailor Moon e o Espírito da Morte. Vão lutar e vitória de quem? Não dá. Né? Não dá pra saber. Mas se for considerar ali a resposta para sua pergunta, Espírito da Morte e os 6 Pérolas Negras, que são os 6 espíritos antigos que são chamados. Né? Esperança, descanso, triunfo, medo, loucura e poder. Tem descrição deles aí. Fala muito da hora. Na verdade, eles são sentimentos mortais que nutrem até o próprio sentimento mortal. Por exemplo, o medo, ele é o espírito, literalmente o próprio espírito do medo. Ele é o medo que os mortais sentem ao ver alguma coisa. Ele nutre e é nutrido por esse próprio sentimento, que é ele mesmo. Se alguém sentiu medo, ele está lá presente. Poxa, o bicho é onipresente? Não. É porque ele é nutrido pelo próprio espírito do seu poder. É assim que eles são considerados. É isso. Ele tá bem fortinho na atual situação. Enfim. Né? E como é a organização militar da posse? Não, eu acho que eu já falei, mas poucas pessoas perceberam. Na hierarquia, né? Poucas pessoas perceberam. A posse não pertence ao alto comando. Então, é uma coisa que... Pô, como assim? Foi o continente todo, literalmente. O continente lá de Montanhas de Ferro, Alto Império, Paz da Espada, Conquista, tudo é Alto Império. Ou seja, serve inteiro. Tem um alto comando que é o que regula pelo sumo sacerdote. Pô, cara, e por que a posse não? Primeiro que a posse ela é proibida de transitar. Como assim? Vou te falar o porquê. Mediante a tecnologia que existe e o governo dela ser livre, literalmente, desde que ele governou o continente, ele é emancipado de servo. Então ele não tem, os sumos sacerdotes não mandam lá. E já que eles não têm jurisdição na posse, o Alto Império não governa. Então eles não são regidos pelo Alto Império. E nem pelos sumos sacerdotes, e nem pelos deuses. O único que tem comando divino lá é a morte. Sem ser isso, ninguém. E lógico que o guerreiro divino é Trevelai, líderes do Cled, governa ela, e assim ela manipula também, eles dois controlam a posse através da morte. Mas eles não fazem parte de serva em si, né? A posse está ali, mas não tá. É tipo isso. E você que é do Reinado da Conquista, você não pode ir pra posse. Isso é proibido. Só se você for uma sei lá, missão extraordinária. Ou for convidado pelos pérolas, coisa que não vai acontecer, né? Ou você morar lá. Só assim. Literalmente. Entendi. Então não existe uma hierarquia. Existe o Espírito da Morte e existe os reis. Pô, então, como é que é lá? Porque você falou que tem a Casa da Noite, que é como se fosse a Casa da Trovoada. É como onde faz os impetuosos, gera os impetuosos, poderio militar, porque eles têm o poderio militar. Tem, aí você vai ver lá. Existe uma hierarquia diferente do alto comando. Tem soldado, tem capitão, tem tudo isso. Só que não é como o alto comando. Você não vai ter poder se você, por exemplo, se você é príncipe do Ocidente em Varsa, tu vai ser lá em território, entendeu? Tu vai ser lá em Farcábulos, na cidade de Alto Império. Tu vai ser. Se for capitão, tu vai ser em Barton e vai ser lá na Cidade de Luz. Né? Então, agora ali não. Ali você é só da posse. Então não conta. Conta dentro dos próprios limites. E lógico, a posse governa ali Antigas Eras, que é a parte mais ao sul, né? Ali a área banida. E
o sul do arquipélago maior, desculpa. Porque o norte é da conquista. Teve uma guerra e tudo mais, se lhe mandei, eles decidiram ali o norte da conquista, é uma coisa incrível. Imagina a briga. E o arquipélago maior é gigante. O norte todo é igual ao Canadá. O norte fala inglês, fala francês, e o sul fala inglês. Ali o norte é da conquista e o sul é da posse. Então fica aquela briga ali. E a fronteira é bem pesado o negócio que acontece. Algumas batalhas, até guerras já surgiram ali. Então tem ali a hierarquia, só que só compete a eles mesmos ali. Não tem sair de missões e vai pra isso, não vai pra canto nenhum, fica ali. Uma panelinha mesmo. Ali eles são tipo só eles e a minha família, tipo, mais fechado que maçonaria. Tipo isso. Deus. Tipo isso. Muito fechado. Tá, Ele é muito fechado. Tirando o fato de que a posse já é um lugar proibido ali, existem lugares específicos dentro da posse que é mais proibido do que ela própria? Não propriamente. Eles são muito restritos em questão, por exemplo, o pessoal do arquipélago maior, mas tudo é posse, são regiões não vai pra lá, pra posse. Quem é da posse, quem é do arquipélago, no sul do arquipélago maior, fica no arquipélago maior. Eles não deixam transitar. Por quê? Porque a cultura, principal coisa, a cultura da vida do arquipélago é uma coisa e do sul da posse é outra. Eles não querem misturar. Assim como a conquista e o reinado não gostam de misturar a cultura da posse, eles não gostam de misturar com outras culturas. E lá é basicamente a cidade, igual lá quando vocês foram em Poriã, Prata, que é a cidade do futuro. Lembra? Sim. A posse inteira é daquele jeito. Eles são literalmente vivem em tecnologia e essas coisas. Claro, eles vivem no estilo medieval, porém dotados de tecnologia do qual eles vivem. Cara, a posse, ela se assemelha muito a quem quiser se for fazer um paralelo, que é bom fazer um paralelo para as pessoas entenderem, a Final Fantasy. A posse é a Final Fantasy pura. Né? Aquele negócio que tu vê ali. Quem viu os filmes, quem jogou 7, 9, 10, vê ali que é uma parada meio medieval, mas totalmente cidades futurísticas, com isso, com aquilo. Então, Final Fantasy purinho. É a posse. É igual, semelhante. Senão você vê Final Fantasy, você lembra da posse. É um paralelo que é o único paralelo que eu consigo fazer. Com a pessoa ter noção, se ela quiser, entender como é que é a posse. É tipo Final Fantasy. É daquele jeito ali, não é daquele jeito, mas as cidades são daquele jeito, os negócios são daquele jeito. É tipo isso. Tá, você pode ou não querer falar, mas eu vou perguntar. Quais os grandes tesouros escondidos? Cara, não tem tesouro escondido. Vamos botar assim. Tesouro escondido. Tem uma coisa que chama atenção, que é a posse inteira é tão rica ou mais do que a serva inteira. Entendeu? E a posse, ela tem uma porta direta com outros mundos. Então ela tipo tem um recurso ilimitado. Praticamente. Porque, cara, pra entrar na posse, velho, lá no reinado tu entra e realmente às vezes vem um guarda, vem um oficial, aí vai perguntar até da onde, tu quer fazer o que aqui, não sei o que. Às vezes tu consegue ali desmistificar. Na posse não. Você quem é? Sou fulano. Tá, mas tá aqui por causa de quê? Por causa disso. E a autorização? Não tenho. Eles vão te matar. Na hora, não tem conversa. Que isso? Mas eu vou desenrolar. Não, tu não vai desenrolar, ele vai te matar. Você não pode permanecer ali se você não for dali, entendeu? Eles proíbem. Eles não gostam. É uma coisa que tem que ser enfatizada. Eles não gostam de misturar. Eles não querem ninguém do norte. Eles querem viver ali, porque ali eles acham que eles vão ser imaculados, né? Ali, se forem misturados com o pessoal da conquista, da posse, eles acham que essas pessoas. Aí que entra um ponto importante. A soberba. Eles acham melhores, se acham superiores. Lá também, você vê que lá no Alto Império tem os neutros, que são os. E lá também tem.
Mas lá tem mais. Mais pais celestiais, mais inferiores vivendo lá. E lá, as leis não são como de servo. Lá os seres inferiores têm liberdade do inferno, literalmente, de andar livremente lá, desde que não cometam crimes dentro do território da posse. Lá é como se fosse um território livre. Os celestiais e os inferiores. Acho que eu tô no lugar errado. É um negócio sinistro. Mas aí é que os outros falam, se você não nasceu na posse, você não vive nela. É uma expressão que vive bem alto na posse lá. Se você não nasceu lá, você não vai conseguir passaporte para viver lá. É tipo isso. Eles são bem restritos. É lá que os impetuosos são criados, né? Vamos fazer uma diferença. Onde a máquina que gera os sagrados é a conquista sem dúvida, né? Lá a própria Casa da Trovoada é responsável por 80% de todos os sagrados de serva inteiro. Uhum. E lá na posse é 90% dos impetuosos inteiros. E como é que é a prova pra se tornar um impetuoso? Não tem desafio que vocês estão? De muitas perguntas. Exato. Só que aí teve uma parte ali que vocês responderam um monte de pergunta de serva. Uhum. Tá? Uma das etapas para se tornar sagrado é você responder todos ou impetuosos. É a mesma coisa praticamente. Vou te falar por quê. É porque praticamente é o mesmo padrão de prova. Entendi. Então, se você for falar dos sagrados, a prova dos sagrados é praticamente a prova dos impetuosos. Né? Você tem que se manjar muito de servo. Por quê? Você tem que ser um perito no lugar, porque vai te exigir como um impetuoso ou um sagrado. Um impetuoso sagrado tem que conhecer servo inteiro, tem que saber tudo de servo. Isso vai precisar nas suas missões. Não é só por saber. Então você precisa literalmente não só saber, ser perito em tudo. Você precisa respirar o próprio continente. Porque você, como eu falei, o ser impetuoso sagrado não é ter uma magia sagrada ou impetuosa. Ser sagrado é um status. Por exemplo, se tu for impetuoso, passou a vir um impetuoso, nada que for inferior ao sagrado impetuoso pode te afetar. E eu te digo isso sem armadura. Se você estiver sem a sua armadura impetuosa, se estiver só com roupa, estiver dormindo, o cara te mandar uma magia rara na tua cara, vai te deslocar inteiro e você vai continuar dormindo. Se o teu sono for pesado. Entendeu? É um status. Você não simplesmente tem, você se torna um ser sagrado. Ou um ser impetuoso. É diferente. É igual quando tu vira consagrado. Consagrado é o que Shelley sempre fala. Só pode destruir um consagrado com outro. Por quê? Quando tu vira consagrado, magia sagrada não funciona em você. Pra você ver que o negócio é feroz. Você não vira só um consagrado, você atinge um patamar gigantesco que nem sagrado te afeta. Entendeu? Sim. Diferente de você ter uma arma ou magias consagradas. Tu vai ali enfrentar pessoas sagradas e tudo mais, e vai conseguir ali matar ou morrer, beleza. Agora, se o cara tiver um status consagrado, que é a raridade, você não afeta nem com magia sagrada. Pode entubar o cara de última e de final, que não vai. Só se for consagrada mesmo. Então, assim, existem patamares aí que ainda a galera não tem noção. Não é afetado nem pelas magias mais fortes criadas? Tipo, não, a última e a final, né? Nível 20. E não faz. Mas eu tô dizendo de status, que é uma coisa muito, muito rara. Não funciona. E, velho, mas são status. Isso aí são coisas que... Né? O normal não é isso. O normal é claro que o cara tem, mesmo o cara tem poderes consagrados, ele vai ser afetado por sagrado, pô. Uhum. Normal. E raro também, e elementar. Normal. Isso é só quando você tem os status. Aí já é outra coisa. Você sendo impetuoso, você pode ser um virtuoso. Nível 6.000, mas você vai ser afetado por coisa sagrada até elementar, ué. Não vai mudar. Agora, se você tiver um status desse sagrado, o que for de sagrado pra baixo não te acerta. Entendi. Acabou.
Pode estar ali. E a prova, para terminar, a prova é de conhecimento geral, a primeira, né? A de conhecimento é de conhecimento geral. Eu não faço essa prova. Por exemplo, Juliano, a gente chegou ali numa campanha e agora a gente vai fazer a prova de impetuoso, ou da sagrada. Então tu vai dar ali a prova para fazer dos conhecimentos. Você nunca vai conseguir se você jogar à distância comigo. Porque eu vou fazer essa prova pessoalmente. Você tem que responder tudo ali, no papel e na caneta. Se você não fizer isso, dentro do jogo você não consegue ser. Caramba! Porque não tem como, não dou a chance de você ter cola ou consulta, nunca. É no tete a tete. Por exemplo, vou lá no Rio, faço com os meninos. A gente chegou no ponto de fazer, tá aí a prova. Pá, dou, ele vai ter que fazer ali. Se ele não conseguir acertar, acho que 70%, reprovado. É isso. Então não tem jeito não tem jeito de conseguir isso à distância. Tá, vou jogar aí uns 5 anos, aí eu tento. Vamos um passagem, um busão, faz a prova, fiz, consegui, pronto. É um concurso público. Tento. Tipo isso. Literalmente, é um concurso público. E além dos pérolas, tem algum outro grupo de elite para missões? Tem. Tem os noites, né? Que são chamados, que é um grupo suplementar que estão abaixo deles, que são os líderes da Casa da Noite. Os noites é um grupo mais ou menos de 10 a 15, que são os líderes da Casa da Noite. São muito poderosos também. Então, tipo, praticamente sumos sacerdotes. São poderosos. Não chega a ser os sagrados, os impetuosos. É porque os sagrados se mandei, querendo ou não, na teoria, são mais fortes que os sumos, né? Tem que considerar. Em poder, pérolas também são. Então, esse grupo aí tá mais ou menos de um pouco abaixo a sumo. Então, são poderosos. Forte. É muito grande, né, cara? É extenso, tem muita coisa. Então, a galera fica, às vezes, só ali, limitada a algumas coisas. É porque você fala, é muito grande, é muita informação. Complicado. E as filhas de heróis? Como elas são tratadas lá? Não, filha de herói é considerado tudo aquilo que foi efeito da guerra e da maldição de herói. Sim. A posse é praticamente erradicada. Não tem praticamente maldição lá, filha de herói. Nenhuma? Não tem. Tem, mas é pouco e não tem muita força. Por exemplo, abismo de sofrimento não existe lá. Tem ali sei lá, às vezes quando aparece uma praga, o que acontece? São os efeitos dele, né? Acontece, mas ali, vamos considerar que no resto do continente existe os abismos de sofrimento e existem muitos efeitos e na posse existe eventualidade. Sim. Olha a diferença. Entendeu? Não tem uma fenda aberta igual Barton, né? Não tem. E não é inundado igual Silvio, né? Então lá não tem, raro. Muito difícil. Então é um bom lugar se você não quiser, pra ver se você não quiser sofrer com as filhas de herói. Top. É complicado. Bom, temos uns minutinhos. Acho que essa aqui dá pra prolongar, hein? É porque às vezes a gente fala uma, né? Aí pensa que vai ser longa, às vezes nem é, né? Dependendo, às vezes é rápido. Tem coisas que, por que os meninos eles falam e eu concordo com eles, eu também já falei muito isso já. Qual é a diferença de jogar com uma pessoa que criou o rival? E porque eu vou preservar ele até o fim da minha morte, vai ter mistério que nunca vai ser desvendado. Por exemplo, talvez nunca vai saber por que Sinara matou Stimulev. Não! Já tu nunca vai falar, Juliano? Talvez nunca vou falar. Poxa, Juliano. Se eu vou levar pro caixão, entendeu? Tipo isso. Talvez ainda falando, pode ter uma coisa ou outra que eu vou falar. Isso é injusto. Não, eu também acho, mas vai ter uma coisa ou outra que eu vou carregar, pode ter certeza. A gente inventa. Por isso que existem as teorias, tá? E pra isso, pô. E às vezes é melhor do que a própria coisa do autor. Né?
apontando a guerra aí. Quem foram os mais relevantes do mundo inferior na Guerra das Filhos Heróis? Inferior? Vou repetir. Quem foram os mais relevantes do mundo inferior na Guerra da Maldição das Filhas de Heróis? Inferior. Então, na guerra, abriu as fendas, abriu o véu entre os mundos e começou a vir copiosamente batalhões e batalhões e batalhões de seres inferiores. Tá, mas isso aí é como se fosse a infantaria. Uhum. Ali a galera que... Tá. Só que quem governou a guerra pessoalmente foi Taunus. Né? Taunus é o filho primogênito da divindade do inferno. Taunus é o filho primogênito, do qual foi o general máximo. Quem governou toda a guerra contra a serva foi o primogênito do... Né? É lógico, né? O filho suplente, que é o atacante, também estava ali, mas debaixo da autoridade do irmão, também governou. E depois, abaixo disso, veio os juízes, né? Os juízes inferiores. Os juízes inferiores, eles eram mais que orquestrava como as coisas deveriam ser feitas. Vamos botar assim, tá? Embora os destronadores, né, são mais poderosos que eles. Uhum. Mas os juízes, eles governam ali e mostram como faz e tudo mais. Aí, para baixo, você tem da hierarquia muitos generais, lordes inferiores, né? Porque, por exemplo, um lorde inferior é mais poderoso que um arcanjo, pô. Né? Então, os caras são... Não tem muitos, os caras são poderosos ali. Então foi ali guiado pelos capitães, líderes inferiores e os inferiores em geral. Mas quem governou a própria guerra em pessoa foi o próprio filho primogênito do Deus inferior. Ele foi mais relevante. Juntamente com seu irmão, mas não era o cara. E quem fazia as estratégias eram os juízes inferiores. Os juízes inferiores, eles conseguem aí, se você considerar questão de assim, nível de poder, né? Nível de poder. Eles são praticamente os semideuses do inferno, então são poderosos, né? Então os mais relevantes são os juízes e o próprio Taunus, né? Que é o filho primogênito, que estava ali de frente, ordenando tudo que estava acontecendo. Ele era o cara que literalmente era o cabeça da guerra, e não era o seu pai, era ele. Muitas coisas discutíveis por causa disso, mas isso é para uma outra conversa. O porquê foi o filho e não foi o pai que fez. Já é outra história. Isso. Vou marcar. Já anota e depois ver. Falando da posse novamente, como são tratadas as pessoas de outros planos? Uau. É a mesma coisa? Não é daqui, vai morrer. Existe uma regra muito grande entre Eptos e o Herói do Tempo. Ou o Guardião do Tempo, como é chamado, que é o Aranlês. Uhum. Então tu passa de um plano para lá, ou daqui para lá, de outro plano para serva e serva para outro plano, e eles regulam. Eles sabem quem entra e quem sai. Na posse, eles não têm esse controle. Acredita? Ué? Tipo assim, eles sabem, quem vem sabe, mas eles não têm autoridade. Lembra? Os sacerdotes não têm autoridade lá. E tudo é intermediado pela morte. Então quem entra e quem sai da posse não está regido pelo Guardião do Tempo, não. Uhum. Entendeu? Então lá eles são tratados como iguais. Por isso que tem uma porta lá literalmente aberta para os outros planos. Lógico. Se no Aranland não regula, os 6 vão regular. Os 6. Então não é bagunça, logicamente. Não vai sair entrando qualquer um, até porque eles estão muito, voltando a dizer, chatos com essa situação de pessoas de outros lugares, mas é o lugar onde tem mais gente de outros planos, sem dúvida, porque lá é aberto. Eles preferem gente de outros planos do que gente da própria serva. Caramba. Exatamente. Eles são preconceituosos mesmo. Querem de outros lugares, querem agregar coisas, mas não querem gente aí de dentro de serva. É isso. Não querem. Preferem se manter afastado. E tem sido isso desde a criação. E
ali no meio deles, tem alguma proibição? Tipo, bebidas, atitudes em público? Tem alguma proibição? Existem poucas leis na posse, né? Porque no resto do continente existem muitas. E cada lugar, o império tem as suas, o reinado tem as suas. Ali são poucas. Né? Pode beber, pode fazer tudo isso, normal como qualquer outro lugar. Não é à toa que eles se sentem muito livres lá para fazer. Por isso que eles gostam tanto dos reis justos. Dos reis. Quem chama eles dos 6 reis justos é o próprio povo. Não foram eles que se autodenominaram isso. Né? Os reis justos, eles gostam, né, acham que eles têm punho de ferro para reger tudo, mas eles são justos com as coisas. E eles se sentem confortáveis por não ser regido por mortalidade, por mortais. Então eles sentem muita vontade. E as leis de lá são muito flexíveis. Na pena de morte, lá, só se tiver invasão, só se você... Ah, e outra coisa, ninguém mata um cidadão da posse. Então assassinato lá é quase zero. Por exemplo, um mata o outro. Né, lá. Para você fazer isso, vai ter de conhecimento de alguém, e eles costumam não fazer isso. Por exemplo, na posse, na Varsa, ali no reinado, na conquista, tu vê missões, um mata e tal, às vezes não é julgado, às vezes é. Mas não, se matar, filho, vai saber por quê. Mamãe morte tá ali olhando, filho, de perto. Entendeu? Os olhos dela tá sobre a posse, não sobre serva. É uma coisa que Tevelar diz o tempo inteiro. Os olhos de morte param sobre a posse e não sobre o seu continente do qual ela deveria guardar. É assim que ela fala. Entendeu? Por isso, tudo ali, o centro das atenções da morte é na posse. E não em serva. Por isso que ela viu afastada do clérigo. Ok. Ela tem os motivos dela. Não fala nada. Não foi fácil, né? Eu tenho certeza que essa pergunta quem fez foi o Thiago. Qual? Por que o equilíbrio de Silver... Falando de Silver. Por que o equilíbrio de Silver... Conquista... Uhum. É uma... É ruim, eu não vou falar a palavra que ele falou aqui, não. Porque ele, o Findouro, não desceu sobre a cidade. A gente tava falando no grupo mais ou menos isso. É um pouco mais, né? Mas, tipo assim, Silver realmente é o lugar assolado, velho. E é uma coisa que, não sei se eu já falei pro pessoal, mas eu já ter falado, né? O marco zero da maldição foi em Silver. Entendeu? Uhum. A primeira porta do véu entre Serva e o mundo inferior foi aberta em Silver. Ali é o marco zero, né? É o lugar mais contaminado. Ali é realmente assolado. Ali não existe um abismo. E outra, não, a Silver não é uma dimensão estável dentro de uma dimensão estável dentro de Serva. Elas são várias dimensões dentro de uma cidade só. Ali o inferno se cruza, parte do céu se cruza, parte de outros planos inferiores se cruzam, né? Ali foi o lugar que, tipo, vamos falar em outras palavras, é tipo amaldiçoar. O cara, tipo, se o cara, eu falei até uma frase, foi Linda Martins, se Silvia fosse meu, eu alugava aquele lugar e ia morar no inferno. No inferno. Entendeu? Porque, porra, velho, o lugar é isolado. O lugar é destruído. Então é como se fosse um lugar do qual ele não pode se expandir. Por isso que tem que ter essa contenção. E só uma poderia estar ali, só ela. Só a Linda Martini mesmo. E como eu disse pra você, ela foi treinada no inferno e eu disse como foi o treinamento dela. Sim. Né? O marido dela mora lá com ela e tem ali literalmente só anti-réu sagrado. Então todo o contingente dela, todo o contingente, não é o cara que tem armadura sagrada, espada e arma sagrada. Todos eles têm status sagrado. Todos eles. Os caras precisam ser bravos demais, cara. E
por que um findouro... É engraçado. Porque um findouro Por que ele não desce ali, tipo, ó, o bichão chegou e vou destruir tudo aqui. Primeiro que Silvio é gigantesco. Segundo que um findouro não teria poder dentro de Silvio. Não? Não. Como assim, ué? Os poderes Ué? dele seria anulado, né? Não, não é isso. Existe coisas bem piores do que os findouros lá, os arcanjos. Tem seres que são extremamente inferiores aos arcanjos. Tem seres que são mais poderosos que os arcanjos. Então não se trata de ele não querer. Tá, então por que não manda uma legião de arcanjo lá, né, de findouro? Primeiro que arcanjo não é igual... Não encontra fácil igual água. Tá? Ele tem um número limitado de arcanjos. Não existe, porra, milhares. Não tem. E mesmo se tivesse, eles iam ter que combater o que tem lá. Silvia é tipo de um lugar que você tem que manter. Se você atiçar demais, vem muita coisa. Se você arregar muito, ela espalha. Você tem que... Lá a Silvia foi construída, foi feita na época para amaldiçoar e ser equilibrada, não destruída. Se você chegar lá, vem com força, a Nina Martini, ela tá lá para equilibrar. Ela não tá lá para destruir aquilo lá. Entendeu? Vai mandar vários arcanjos. Velho, não vai conseguir. Porque ali é a porta. Porque ele vai mandar isso e outro vai mandar Lorde do Inferno. Vai mandar aquilo outro, vai mandar Vassaladores. Vai mandar... Entendeu? Vai ficar nisso. Então vai ser uma coisa de destruição em massa e genocídios em massa o tempo todo, sem parar, por décadas, e não vai mudar, entendeu? Fim. Não vai mudar, exatamente. Então assim, manda de findouro, pode mandar, filho, até 500 que não vai dar jeito. E os deuses não vai lá e resolve isso? Já falaram que seria interessante se eles fossem outras divindades do inferno, interveria por Silvio. Então, já pensou? Vai lá erradicar lá em Silvio, vem uma divindade do inferno e enfrenta um deus do Clergus, né? Começar outra guerra, vai começar outra guerra. A guerra é grande demais, né? Vai começar uma outra guerra. É muito sério, pô, o que aconteceu. Então, uma divindade literalmente arrisca o pescoço, ser morta. Ou um lado ou do outro. Então, ninguém sabe. Então, Silvio, cara, literalmente tá ali pra existir o mal e ser equilibrado. Isso. Não vai ser erradicado. Entendeu? Não vai. Equilíbrio. Talvez um dia. Talvez um dia. Pode ser, mas até então é complicado. Silvio é complicado, velho. É complicado lá. Uma opinião pessoal minha é que acho que se um dia ele acabar, né, vai nascer alguma coisa meio bem pior. Pode fechar ali, uma porta fecha e você abre outra. Abre pior. Então, eles ficam fazendo um controle, né? Sempre foi a intenção nunca foi acabar. Mas claro que eles não queriam que aquilo ali existisse, pô. Quem quer ver no inferno, né? Mas a intenção, quando foi, se lembra de Deixa Amor, Nina Martini treinou, tudo mais, ó, você tá aqui para não deixar isso aqui sair desses muros, sair dessa fronteira. Essa foi a missão, não foi a missão de acabar com o lugar. Entendeu? E tem sido feito. É isso que importa. Justo. Bom, próximo vídeo, vai ter que ter um próximo vídeo. A gente vai começar falando diretamente de Celia Monday. Vou só deixar explicadinho. Aqui. Esse foi o primeiro. E tem muitas outras perguntas. Então eu tenho 70%, pelo que eu... na minha cabeça aqui. Peraí. Porque pergunta de conteúdo, cara, é muita coisa. E igual a gente falou, uma pergunta pode render muito ou pode render mais ou menos, né? Então vai depender. Então acho que tem uns 70% aí sobrando. Acho que vai dar uns 3, 4 vídeos aí, eu acho. O pessoal vai gostar. Então foi isso. Esperem o próximo vídeo 2. Quer deixar algum recadinho?
É isso, galera. Acompanha aí, né? Porque além de vai estar gravado, né? São coisas que você... Na maioria das vezes, as perguntas que ela fizer, as respostas vão vir sempre com coisas que vocês nunca ouviram. Então é interessante. Então, por mais que tenha coisas que vocês ouviram, vai ter sempre uma informação nova. Então, até os mais antigos não vão, se não ver o conteúdo, vão acabar não sabendo que realmente aí tem coisas, né, novas, e vai acabar sabendo menos da galera que tá chegando agora, então, basicamente. Então é melhor ficar ligado aí no vídeo que você vai acabar sabendo das paradas, tá? A E é filhinha isso. da Pétala. Enfim, aquilo tá. Eu fiquei traumatizada. Traumatizei. Boatos, né? A gente falou na época dos boatos. Boatos. Traumatizei. Esse seria o motivo, né? É porque é tipo aquele amor fissurado, né? Aquele amor doentio que ela tem, e os outros confundem. Vai ser só um boato maldoso. E se for verdade, né? Ninguém sabe. Então é isso, gente. Ninguém sabe. Beleza.